Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Con la Palabra. Este espacio nace como una conversación para pensar América Latina desde sus ideas, debates, desafíos, en diálogo con las distintas realidades de nuestra región. Yo soy Rebeca Igreja, secretaria general de Flaxo, y es un gusto acompañarles hoy. Desde este espacio de Flaxo, buscamos abrir diálogos y reflexiones que nos ayuden a pensar nuestro tiempo con mayor profundidad. Hoy conversamos con la profesora Helena Lastres. Nuestra conversación será en portugués, pero también estará disponible en español con una versión traducida por nuestro equipo. Helena, muito obrigada por estar aqui, por aceitar ter essa conversa conosco. É um grande privilégio. Eu vou apresentar rapidamente um pouco sua trajetória, seu currículo, mas eu gostaria de iniciar dando também esse espaço para que você destacasse aquilo que você acha relevante da sua própria trajetória, que eu sei que são vários elementos, mas eu gostaria depois que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória. Mas já inicio comentando que a professora Helena é economista, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Economia e Tecnologia pela UFRJ, PhD em Desenvolvimento e Política de CTI pela Universidade de Sussex, Inglaterra, pós-doutorado em Inovação e Sistemas Produtivos Locais, Université Pierre Mendes, França, pesquisadora associada ao Programa de Pós-Graduação do Instituto de Economia da UFRJ, onde ajudou a criar e coordenar a Rede de Sistemas e Arranjos Produtivos Inovativos Locais, Rede System. Foi assessora do presidente do BNDES, onde chefiou a Secretaria de Arranjos, Sistemas Produtivos, Inovativos e Desenvolvimento Local e coordenou o Comitê de Arranjos Produtivos e Desenvolvimento Regional, BNDES. Professora Helena, passa a palavra para que possa comentar também sobre a sua trajetória. Bom, olá, né? E saudações a todas e todos. Eu além de agradecer muito o convite para estar aqui hoje, né, dialogando com vocês, eu parabenizo muito a Flaxo, na pessoa da sua presidenta, Rebeca, por essa iniciativa, né, tão importante. Com relação à minha trajetória, eu vou começar dizendo que eu tive a sorte de ter como mãe uma mulher que se formou em engenharia química no final dos anos 40 e que me criou, como criou meus irmãos, para ser uma profissional, ter sua vida, enfim, sustentável, né? E tive a oportunidade de me formar em meados dos anos 70 aqui no Brasil, quando a gente podia escolher onde trabalhar, e eu sempre trabalhei dentro do Estado brasileiro. Eu entrei para trabalhar com planejamento e política de ciência e tecnologia, né, que depois ganhou o I, inovação, então virou CTI, ciência, tecnologia e inovação. O próprio Ministério aqui no Brasil, né, para ciência, tecnologia e inovação foi criado em meados dos anos 80 e participar, na verdade, do processo de criação dessa rede SIST, né? Que, se for interessante, posso falar um pouquinho mais sobre ela, até porque ela já nasceu latino-americana. Então, seria muito interessante, porque a rede já tem algumas décadas, né? Acho que dos anos 90. E aí, como é que surgiu essa iniciativa? Qual era o contexto intelectual e político nesse momento? E por que a América Latina, né? A gente não vê muitas iniciativas no Brasil, no fundo, que faça uma rede e amplie o seu estudo para a América Latina. Principalmente, e me surpreendeu muito, né, essa minha trajetória, que sempre trabalhei no Estado, primeiro no Ministério da Ciência e Tecnologia, sempre políticas para o desenvolvimento, planejamento e políticas, né, para o desenvolvimento. E
essa percepção que a academia havia sido transformada e que grande parte dos professores e pesquisadores, já aí nos anos 90, né, trabalhavam muito individualmente. Mas nós tivemos como primeiros parceiros nessa rede, além de brasileiros, né, também pesquisadores, professores argentinos, uruguaios e paraguaios. E foi interessante que isso foi uma exigência até da OEA, que já teve, é importante a gente lembrar, né? Teve um passado muito importante na estruturação do pensamento latino-americano, no estímulo a gente pensar, né, de uma forma própria, né, apropriada ao nosso contexto, né? E eles, na época, isso eu estou falando de 97, quando a Rede CIS foi criada, né? A gente não tinha quase que apoio nenhum. Posso falar também sobre esse contexto, né, que você pediu, Rebeca. Mas, enfim, foi a OEA que nos sinalizou a importância de começarmos. Era um apoio ao seminário e eles pediram que a gente fizesse Mercosul. Então, já começamos com os argentinos, uruguaios e paraguaios nos ajudando, e depois foi estendida para vários outros colegas, aí principalmente do México, Chile, a própria Costa Rica, Cuba, enfim, vários outros, né? E quero fazer também um destaque aí a duas particularidades dessa rede de pesquisa, né? Que além da gente sempre trabalhar coletivamente, né? Mas com um princípio, quem faz pesquisa sobre um determinado território, a dinâmica produtiva e inovativa desse território, as necessidades de política para o desenvolvimento desse território, são pesquisadores, professores locais. Nós não fazemos por outros. Eles entendem muito mais, né, aquele contexto do que nós próprios. E a outra particularidade dessa rede é que, como eu e o Cassiolato, que nós somos os dois principais, José Eduardo Cassiolato, né, os dois fundadores, criadores dessa rede, que também vem do Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil, mas depois virou professor da UFRJ, eu nunca. Eu estou agora como associada, depois que eu me aposentei e voltei para a universidade. Mas, enfim, além de vários especialistas acadêmicos de ponta, quase todos nós dessa rede, nós temos experiência no planejamento e implementação de políticas em nível federal, estadual e municipal. E isso se reproduziu também aí no caso da agregação dos parceiros latino-americanos, né? E a gente considera que essa junção de conhecimento científico com a prática, com os conhecimentos tácitos, né, mostraram-se aí fundamentais e se tornaram até um exemplo no mundo. Depois da criação da Rede CIS, nos anos 2003, foi criada uma rede global para esse assunto, né, que é a Rede Globelix, e aqui na América Latina, a LALIX. O LIX tem a ver com Learning, Innovation and Competence Building System, mas enfim, a nossa rede foi a primeira e que até teve uma influência muito grande na criação das outras redes, tanto a internacional, que foi criada aqui no Brasil, não por acaso, e a latino-americana. Mas, falando do contexto, eu quero lembrar que foi muito difícil, né, esse início nos anos 90, que nós, economistas, chamamos de segunda década perdida, né? Devido principalmente ao aprofundamento aí, os resultados do aprofundamento do neoliberalismo em nossos países, e quando então falar em política de desenvolvimento, sistemas produtivos nacionais e locais, era coisa de dinossauro, né? Então foi muito difícil e foi importante, mesmo que pequeno, né, esse apoio tanto do CNPq aqui no Brasil quanto da OEA, que nos permitiu
realizar esse seminário que lançou a rede, reunindo pesquisadores da região, né, nessa temática que, na verdade, tem como inspiração maior o estruturalismo, o pensamento estruturalista latino-americano, e que nessa época, no início dos anos 90, final dos 80, né, ganhava espaço maior em nível internacional, com a proposição aí, principalmente do professor Chris Freeman, na Inglaterra, que foi meu orientador de doutorado, que começou a falar de sistemas nacionais de inovação. E a gente, E aí vimos que havia muitas convergências nas raízes do pensamento dos chamados neo-schumpeterianos, né, que seguiam Schumpeter e outros, mais do estruturalismo americano. E isso aí acontecia na contramão da globalização, né, que esse ano estava ganhando todo o impulso, os anos 90, e aí o suposto enfraquecimento das fronteiras, dos estados e das políticas nacionais, né? Foi difícil. Foi difícil, mas e é uma época que eu lembro bem, né? Especialmente o impacto que nós tivemos a nível acadêmico também nas universidades, na produção de conhecimento, no investimento de pesquisa. Foi realmente uma época dolorosa no Brasil, especialmente, né? Que eu vivi também. Mas ouvindo você falar, eu fico sempre aqui pensando que essa foi a base, então, que deu resultado ao livro, né, que você muito gentilmente me deu de presente, que culminou nesse trabalho sobre economia política de dados e soberania digital. Aí eu pensei a gente conversar um pouco sobre o livro. Eu acho que você já introduziu, né, de onde parte a discussão teórica do livro, e eu acho que é o mais interessante para mim, se eu puder ressaltar um detalhe já, é exatamente essa profundidade e contextualização teórica que vocês procuraram dar ao livro, né? Situando não em algo que surgiu de repente, vamos discutir inovação, algo muito novo, mas como resultado de uma fase que corresponde a uma forma comum de acumulação de riquezas e de avanços do capitalismo, né? Então, se você puder, a gente começar um pouco a falar sobre o livro, aí a partir desse contexto, né, teórico, dessa perspectiva que vocês trazem para discussão sobre dados, sobre economia de dados, que vocês falam economia política de dados, eu acho isso bem interessante marcar também, e soberania digital, que é um tema muito atual. Sim, eu quero até, antes de entrar no livro, dizer que temos vários livros publicados desde então, né, com esses parceiros latino-americanos e até de outros lugares do mundo. Estão todos disponíveis, ou deveriam estar no site do Instituto de Economia, que está em transformação, mas daqui a pouco, se alguém tiver precisando de algum específico, me fala, porque está ali. Estão revisando e algumas coisas já saíram do site antigo, mas não entraram no novo. Enfim. Não, Helena, o livro já foi traduzido para espanhol, não? Não, esse digital não, mas alguns deles, vários deles, inclusive a gente publica na língua natal. Português, espanhol, latinos-americanos em espanhol, outros em inglês. Ficamos pelo menos com três línguas, né? Para não ter francês também, que aí já mais complica. Mas, enfim, nossos livros estão sempre todos disponibilizados, inclusive esse, né, que você acabou de mencionar, que agora está disponível digitalmente também. Mas antes de falar nisso, eu queria ressaltar que eu acho que é importante nessa discussão, que a gente está resgatando essa história, né, da Rede SIS, porque atendendo aí a um convite da editora Elgar para coordenar a elaboração de um handbook sobre inovação na América Latina, eu, juntamente com o Cassiolato, aqui da UFRJ, a professora Márcia Rapini, da UFMG, a Federal de Minas Gerais, e Carlos Bianchi, da Universidade de la República, no Uruguai,
que aliás é o atual presidente da rede latino-americana que estuda sistemas de inovação, né? E convidamos já uma série desses principais expoentes do pensamento na nossa região, visando resgatar essa força e atualidade das contribuições do pensamento latino-americano e caribenho sobre o papel da tecnologia e da inovação no nosso desenvolvimento, ou como aqui na região preferimos dizer, ao bem viver e ao bem conviver de todos nós, né? Mas, falando do livro, que se quiser eu posso mandar aqui em algum lugar onde é que o caminho onde ele se encontra disponível, enviar quando for necessário, né? A gente disponibilizará depois para o público, né? No podcast a gente colocará esse link, sim, com certeza. Você já tem até eu acho que na lâmina da apresentação do seminário do Ben 10, eu informei lá não só os caminhos, porque além desse livro que resume 13 notas técnicas com mais de 100 páginas, que foi realizado aí durante a pesquisa, né? Tem também outras publicações da rede. Mas ali naquela lâmina do seminário eu botei, inclusive, esse livro foi feito em parceria com o Centro Celso Furtado, de Políticas para o Desenvolvimento, né? E a gente teve vários programas na TV do Centro sobre o livro. E eu botei o caminho da primeira deles para quem tivesse interesse. E também aqui na UFRJ, no Colégio de Altos Estudos, nós temos uma cátedra Álvaro Vieira Pinto, que é uma pessoa, um dos brasileiros, também precursor nessa reflexão sobre a importância da gente entender o papel das mudanças tecnológicas, né, ou do progresso técnico, como chamava na época, né, na conformação dos países e sua situação, em geral, né, subordinada ao desenvolvimento mundial. Agradeço muito, inclusive porque é uma forma da gente estabelecer um diálogo com os pesquisadores da Flaxo também, alguns das nossas unidades, que trabalham também o tema da inovação tecnológica, das consequências, dos impactos. Então, agradeço assim muito, porque esse compartilhamento pode ser enriquecedor para construir novos diálogos. Excelente, com todo prazer. Temos todo o interesse em aprofundar e ampliar nossas parcerias, né? E esse livro que estamos organizando vai ser publicado o ano que vem, né? Mas é um esforço muito interessante de chamar pessoas de diferentes países, né, que são presentes, expoentes mesmo nessa discussão, mundiais, inclusive, né, para fazer esse resgate conosco. Mas, entrando no livro propriamente dito, né, a sua sugestão foi falar sobre esse conceito de economia e política, né? A gente chegou a isso porque, na verdade, a pesquisa que deu origem a esse livro, né, que originou a pesquisa toda que originou as notas técnicas e o livro, né, ele visava ver o quê? Como é que vários países do mundo, aí a gente olhou aqui as Américas, né? Nós temos um capítulo sobre o Brasil, um destaque ao Nordeste, porque houve um impulso precursor lá também, mas a gente olhou a América Latina, Estados Unidos e Canadá, olhamos os BRICS, olhamos a União Europeia e países selecionados da Ásia, da África, da Oceania, e era para a gente ver que conceitos, que sistemas de mensuração eles estão usando. E chegamos à conclusão que não existem, né? Os conceitos são super imprecisos, não são soberanos, nem os conceitos, nem os sistemas de mensuração, né? Sua produção, disseminação e uso ainda depende de tecnologias, equipamentos, sistemas e consultorias estrangeiras, né? E essa literatura é muito difusa, complicada,
dominada pelo discurso dos organismos multilaterais, né? Então tem muito de visão neoliberal, né? E ignoram-se as questões de poder completamente nessa atividade, que é a mais importante do mundo, né? Produtiva e inovativa mundialmente, em nossos países todos, no mundo também, e o fato da enorme concentração de poder e de riqueza das grandes corporações digitais aí já superaram de vários países, sem precedentes no capitalismo, na história do capitalismo. No caso brasileiro, e até onde sabemos, essa situação não é diferente aqui na região latino-americana ou em nenhum lugar do mundo, tem pouquíssimas exceções no mundo, né? Não temos sistemas nacionais de dados integrados soberano. O presidente do IBGE, inclusive, tem dito em várias entrevistas que este fato por si só é um grave desafio à soberania de qualquer nação. É lógico, a gente não sabe. E aí, se me permitirem, eu cito uma frase do livro que é: a maior dificuldade para agora mensurar, compreender e orientar a evolução da digitalização é porque toda a infraestrutura responsável pelo tráfego de dados, incluindo aí a internet, deixou de ser pública. Foi privatizada em quase todo mundo a partir da década de 1980. Isso é complicadíssimo, né? E a gente não pode jamais esquecer desse histórico muito importante, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países da América Latina, quando criamos capacitações, instituições, logo no início da difusão das TICs, as tecnologias da informação e comunicação, ainda nos anos 60 e 70, eu inclusive tive a oportunidade de meu estágio de final de ano, o último ano de graduação, foi na Telebrás, a empresa brasileira de telecomunicações, né? E, bom, que várias dessas empresas foram destruídas, algumas coisas foram preservadas. Eu até queria convidar vocês da Flaxus para a gente pensar. A gente aqui no Brasil tem, né, a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, para que a gente faça esses diálogos e essas trocas em redes nossas, mais soberanas possíveis. Mas no livro a gente registra isso e temos, como eu já mencionei, um capítulo sobre a região latino-americana e caribenha, assinada pelos professores argentinos Manuel Gonçalo e Karina Borrasteiro. Tem um detalhe que sobressai muito claro, inclusive na sua fala, da importância dos dados, por exemplo, como recurso estratégico do capitalismo hoje, né? Então, de uma certa forma, o que eu percebo é uma atualização dessa discussão da política de desenvolvimento para a era digital, né? Realmente, qual é a dimensão disso, professora Helena? Qual é a dimensão do tema e da importância de discutir isso para a economia hoje, não só as economias nacionais latino-americanas, mas a nível global? No livro a gente discute vários desses desafios, além de, quero mencionar também, vários mitos que estão aí colocados nessa discussão, cortinas de fumaça, e a própria terminologia usada, né? Nós fazemos uma reflexão bem crítica, né? Aí, de todo o sistema de conhecimento, né? A epistemologia que faz com que essas empresas sejam chamadas de as grandes da tecnologia, né, Big Tech, e uma série de outras coisas que estão aí na esteira dessa discussão, que a gente, não, vamos ser pragmáticos e falar o que estamos falando. Não estamos falando de grandes empresas que estão dominando, né, aí, e o mundo, a produção e a inovação no mundo, e com uma série de impactos que ainda não são discutidos, né?
E como principal, talvez, deles, né, é essa nova divisão internacional do trabalho, né, que transforma a maioria dos países em fornecedores de informações e usuários, consumidores, né, e usuários de processos, infraestruturas, insumos, produtos, controlados por esse oligopólio de pouquíssimas empresas, né, produzidos em um, dois, no máximo 3 países do mundo, né? Com destaque aí, né, para isso que você mencionou, por que é tão importante? Porque a maior parte, né, das políticas adotadas no mundo inteiro, e não só na nossa região, reforçam esse papel de apenas consumidores, que é extremamente vulnerável e que autores como Varoufakis chamou de perpetuando a condição de servos voluntários, Morozov já chamou cobaias desavisadas, porque a gente não tem a menor ideia de onde vai dar isso tudo, né? Quais são efetivamente os impactos sociais, ecológicos, econômicos e políticos dessa difusão. E mais grave ainda, para terminar, eu acho que até salientei no seminário, sim, é que essas políticas não falam nada sobre a possibilidade, que eu acho que é importantíssima, que consideremos, né, que é buscar o desenvolvimento soberano de capacitações, tecnologias, produção e inovações próprias e apropriadas ao nosso contexto. E mais preocupante ainda são as estimativas que a gente está perdendo o poder de usar o nosso poder de compra do Estado, que é um dos instrumentos principais para o desenvolvimento produtivo e tecnológico, né? E o Estado brasileiro vem ampliando aí seus gastos com a contratação em contratos, né, com as grandes corporações digitais. Colegas da USP e da UNB fizeram os cálculos mostrando que esses gastos são imensos, comparando com as bolsas do sistema CAPES e CNPq, do Sistema Nacional Brasileiro, ou de quantos anos essas grandes universidades, né, tanto a USP quanto a UNB, poderiam sobreviver com esses contratos. Mas, enfim, a coisa é muito urgente. É urgente e eu acho que vocês deixam isso muito claro no livro, com vários questionamentos, inclusive dessa ideia dos dados, da discussão sobre os dados e sobre a soberania digital de maneira mais ampla, inclusive com outras discussões estruturais sobre água, sobre a própria sobrevivência daquilo que é importante. E tem um outro detalhe que para mim é bastante caro. Eu mesma fiz parte de um projeto financiado pela FAPESP, liderado pelo professor Alexandre Veronese, da Universidade de Brasília. Nós fizemos na Faculdade de Direito, que foi uma pesquisa comparativa sobre proteção de dados, privacidade na América Latina, né? Nós trabalhamos com vários países, levantando todo o sistema de regulação, mas a gente queria entender também como funcionavam as autoridades de dados, se tinham ou não, a que poder pertencia, como estavam estruturadas, além de uma interlocução com a sociedade civil, porque nos interessava como a sociedade civil, organizações da sociedade civil tratavam esse tema, que estavam mais envolvidos. Mas teve um detalhe que me chamou a atenção no livro de vocês, quando tratam desse tema, e que tem um pouco a ver com o nosso questionamento, porque a gente resolveu tratar na nossa pesquisa de cultura de proteção de dados, cultura até falando em termos antropológicos, né? Porque a gente foi se dando conta que as pessoas na América Latina entendem o que é diferente do que deve ser protegido e do que deve ser considerado como privado, como privacidade. Então, como há vocês mesmos comentam, uma grande apropriação da lei europeia, né, do que foi estabelecido,
Mas como isso vai ganhando aspectos muito particulares em cada um dos países e que a gente foi definindo como seria uma cultura de proteção de dados, tanto no termo antropológico como também no termo sociológico e jurídico, né? Na cultura jurídica que vai se desenvolvendo. Mas me senti muito questionado porque vocês vão além, porque vocês também fazem uma crítica importante. Não adianta estarmos apropriarmos de modelos do norte, extra não adaptados ao nosso sistema, mas vocês também fazem uma crítica que regulação não é suficiente, né? A regulação ela não entra no questionamento sobre essa estrutura dominante econômica que está aí. Então isso também me chamou bastante a atenção. E que eu confesso que vocês têm razão, a gente já apela para ver como controlar. A gente vê o que nós discutimos muito, né? A tradução do mundo político pela norma, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre essa ideia do que a regulação pode fazer e do que essa importação dessa regulação também pode fazer para os limites dela, né? Para ajudar a tratar desse problema. Nossa, você fez várias colocações super importantes. Eu vou começar por essa última, né? Que realmente a gente viu que grande parte dos países, ao assumir essa posição de ser consumidores e no máximo almejarem a qualificação dessa posição, né? Ser consumidor altamente qualificado, né? Eles muito focalizava a questão da regulamentação, que é importantíssima. Mas a gente diz, a regulamentação, apesar da sua importância, não deve parar aí de jeito nenhum. A gente deve pensar em regular sim e também promover capacitações próprias. Mas aí eu faço um parêntese, né, para dizer para vocês que, assim, nós economistas da inovação, da tecnologia, né, minha formação é toda nessa, né, a gente está acostumado a olhar exatamente os impactos das grandes revoluções tecnológicas, das tecnologias em geral, mas principalmente das mudanças radicais, né, das que são chamadas de mudanças de paradigma sociotécnico-econômico, né? E que, lógico, que quando essas coisas novas aparecem, tem muita invisibilidade e precisam de regras, né? Para orientar por onde elas devem seguir. Então, não é atípico, né? Que as empresas que estão dominando essa nova onda assumam comportamentos oportunistas. Mas é importante que a gente também entenda, né? E tente enfrentar e tentar trabalhar para que essa coisa atenda, como você mencionou, os objetivos maiores, né, das populações, das sociedades, né, dos diferentes países. E uma questão fundamental aí é que agora a gente tem essa capacidade imensa, né, de trabalhar com dados, trabalhar com esses dados, né, e comercializá-los. E muitos deles são comercializados sem o nosso completo conhecimento e consentimento, né? Tanto que a literatura fala aí dessa extração e processamento de enormes quantidades de dados que alimentam o que eles chamam de sequestro cognitivo, que são altamente personalizados e mecanismos de manipulação que influenciam nossas escolhas, que não são econômicas, né, mas são sociais e políticas, né? A gente vê aí, inclusive, a influência nos destinos de vários países, né, nas lideranças dos presidentes escolhidos aqui no Brasil. No passado tivemos um desses casos, que até retratado na filmografia, né, sobre isso, mas outros lugares do mundo também o mesmo modelo, né? Agora, pior que isso, né, e quase ninguém discute, e uma das coisas que o livro revelou é que
há ainda a obtenção de grandes receitas por parte dessas empresas, líderes desse oligopólio, né? Que derivam principalmente do que eles chamam de operações extraoficiais, quer dizer, nem com as regras atuais elas poderiam ser feitas. E isso dá a eles um acúmulo de poder, né, sem precedente. Eles dizem que sabem mais sobre os estados do que os próprios estados nacionais. E eles se colocam como no papel de oferecer o que eles chamam de regulação algorítmica, em substituição aos estados, né? Além disso, a gente tem visto aí a estreita articulação dessas grandes corporações digitais desde seu início com os grandes grupos do sistema financeiro internacional e com os governos de seus países de origem, usando de várias formas essa nova fonte de poder, principalmente nos conflitos e nessas guerras. Todas começam por um apagão cibernético e têm instrumentos. Hoje se consegue saber quem está incomodando e como chegar a eles. Então, a digitalização está sendo experimentada nessas novas guerras desde as primeiras desse milênio, né? Mas, enfim, são muitas as preocupações. Eu quero dizer também que nós somos muito críticos no livro, mas nós temos várias coisas que a gente oferece. Inclusive, como você começou perguntando, né, um conceito, né, que não existe. A gente tentou ver tudo que conseguiu, oferecer um conceito, um quadro, inclusive, para quem quer fazer estatísticas oficiais, como o nosso caso aqui, o IBGE, né? Por onde pode começar a ver, aqui já tem informação, ali já tem informação, mas a gente oferece um quadro, o que é esse sistema produtivo inovativo digital, né? Que pode ajudar muito a resolver esses problemas de invisibilidade. Porque é impossível você fazer política se você não está enxergando o que está acontecendo nem no seu próprio país e você, por vezes, tem que contratar as próprias empresas para dizer o que elas estão fazendo. Isso é complicado. Mas junta com isso uma série de outras discussões. Não, mas isso é algo que me chamou muita atenção, né? 2 pontos. O livro não faz só um diagnóstico, porque muitas vezes o que a gente lê sobre esses temas, assim, a grande maioria propõe um diagnóstico da situação. E aí, vários capítulos, vocês terminam sempre dizendo, olha, há possibilidades, há medidas possíveis a serem tomadas, indicações para políticas públicas, e isso eu acho realmente importante, porque, como você diz, não é só um pessimismo, ao contrário, quando você aponta saídas possíveis para discutir, a gente consegue vislumbrar aí, né, que não é o fim do mundo, mas o que nós precisamos é ativar ferramentas aí de proteção nesse contexto. Mas eu também queria, assim, eu imagino que vocês continuam fazendo pesquisas, que vocês já estão embarcando em outras pesquisas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Por onde agora vocês estão indo. Você comentou de um novo livro que deve sair com latino-americanos, não, e caribenhos. Mas o que você gostaria de contar para a gente, né? Do que está surgindo? Tá ótimo. Não, para terminar essa discussão do livro, eu acho que eu preciso falar pelo menos 2 coisas mais importantes, né? Que são realmente preocupantes, né? Mas em primeiro lugar, que os estados de todos os países, não só aqui na região, né? Eles se transformarem nos principais clientes-alvo dessas grandes corporações digitais, porque os estados têm, eu estou falando estado mesmo, todos os poderes, né? Eles têm informações e dados que são importantíssimos para alimentar o processo que gera a chamada inteligência artificial, que já sabemos que não é nem inteligente nem artificial, mas é um conjunto de aprendizados em cima de práticas. E o Brasil é imenso, e o Estado brasileiro tem muitas
informações em seu poder, né? Mas, enfim, e que vulnerabilizem demais o Estado. E, para resumir uma enorme discussão que a gente faz no livro, e você tem razão, uma das marcas da nossa rede é dar sugestão de política, não é só analisar, e daí? Fazer o quê? Então, todos os capítulos têm proposições de política, é que nessa discussão a gente ressaltou muito, né, que essa difusão que é ainda invisível, desregulada da digitalização, né, com esses riscos que você até já mencionou, são sociais, econômicos, ecológicos e políticos da maior importância, né, no caso, reforçando aí e aprofundando exclusões, injustiças, desigualdades, especialmente de gênero, que é uma coisa que a gente está estudando agora, raça e classe, né? Mas comprometendo a sustentabilidade e as instituições políticas e pondo em risco a democracia e nossas próprias vidas. E aí minha coisa final aqui é que Milton Santos, né, um grande geógrafo brasileiro, já resumia num livro publicado exatamente em 2000, ele falava da dupla tirania do dinheiro e da informação, com seu sistema ideológico avaliado pelo pensamento único, que passou a legitimar e influenciar as formas de atuação de empresa, Estado, indivíduo, sob influência maior ainda dos interesses dos países do norte global, essas gigantescas corporações e suas elites globais. Enfim, essa vulnerabilidade dos estados e essa financiarização neoliberal, dominada ainda pela hegemonia do dólar, lança uma perversidade sistêmica, como dizia o Milton, esquizofrenia dos territórios, numa escala que fica muito difícil não você fazer alguma coisa, ignorar primeiro, né? E fazer alguma coisa com tantas armações. Aí é que eu digo que o livro, além de diagnosticar isso, também revela que é uma imensa oportunidade para o Brasil e para os países da América Latina, principalmente aqueles que já fizeram no passado. Aí eu estou falando de Chile com o projeto 5, que é muito interessante, e que foi destruído junto com o Allende, né, com a queda do Allende, mas o assassinato do Allende, na verdade. Mas, enfim, já fizemos, mas também Argentina, Equador, México, já fizemos muito e podemos fazer mais. Não há por que a gente não fazer. É assustador, porque, como você disse, envolve várias esferas da vida, né? A gente pode abordar o tema pelas discriminações, vocês falam muito da diversidade cultural, né? Do que isso envolve, pelo eurocentrismo, por novas formas de colonialismo. Ou seja, é um tema que envolve tantas esferas, tantos âmbitos, a democracia, nosso sistema político, nossos temas jurídicos e mesmo o que é o direito internacional. É assustador, como se disse, né? Onde está o direito internacional? Existe ainda a possibilidade de uma governança global? Mas aí o nosso tempo, eu acho que a gente precisaria de várias e várias entrevistas para conseguir abordar, que deveria ser feita uma conversa mais profunda de um desses temas, porque eu recomendo a leitura do livro, que foi a capacidade de vocês conseguirem apontar isso, tudo que envolve essa discussão. E no livro, aliás, eu quero lembrar que o capítulo dos colegas argentinos está em espanhol, mas é isso, você lembrou bem, hoje a gente tem um ataque imenso à soberania, inclusive jurídica, né? Porque os Estados Unidos advogam que as leis deles devem prevalecer sobre todas as empresas que têm origem naquele país, mesmo que estejam atuando mundo afora, por cima das legislações nacionais. Isso é muito complicado. E mais complicado ainda, tem colegas até ligados, existe uma associação latino-americana muito interessante que está estudando isso,
ela, e eles dizem o seguinte, eles estão lembrando que hoje, né, a própria soberania, em vez de ser exercida sobre as grandes corporações, elas é que estão se propondo a fornecer, comercializar soberania para quem queira pagar para aquela coisa específica que está acontecendo. É tudo muito complicado. Então, sim, os desafios são imensos, mas eu acho que a gente tem toda a condição de enfrentá-los. E já que você mencionou, a gente está iniciando exatamente uma pesquisa sobre compras públicas sustentáveis, né? Contratações públicas sustentáveis, porque a gente acredita que isso é um mecanismo maravilhoso para promover o nosso bem viver, nosso bem conviver, nosso desenvolvimento, e que está sendo não utilizado. A história, né, mostra que vários países do mundo que conseguiram hoje estar onde estão, usaram isso no passado, e a gente está investigando como é que a gente perde isso. E, inclusive, estamos contratando essas próprias empresas que não precisam do nosso apoio e que estamos pagando duplamente, porque a gente, ao ceder os nossos dados, isso é incalculável ainda. E os impactos disso, né, que é o ponto que você está salientando desde o início, faz com que vários pesquisadores sobre esse assunto, o mundo inteiro, e nos próprios Estados Unidos, eu vou citar uma, né, a Shoshana Zuboff, vem falando desde os anos 15, 16, 18, 19, com ela, o livro que ela publicou chama O Capitalismo de Vigilância, ela diz, olha, o problema é que hoje essa onda tecnológica atinge o próprio corpo humano e suas mentes, quer dizer, a gente não sabe, e a filmografia está mostrando, né, de novo, aí uma série de filmes que podem levar jovens a suicídio, aumenta a violência contra as mulheres, enfim, uma série de outros impactos extremamente perversos que ela diz. A comercialização desses dados, sem o nosso conhecimento e consentimento completo, deve ser banida, como foi a escravidão, como foi a venda de órgãos humanos, etc. e tal. Então ela diz, quando o mundo acordar, tem que fazer isso. Então a gente tem que avançar pesquisando sobre esses impactos que são sociais gravíssimos, mas são também ecológicos, são econômicos e são políticos. Professora, muito obrigada. Foi uma excelente entrevista. Obrigada por essa aula. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Infelizmente, o nosso tempo é um pouco curto, mas teremos de parceria, de outras conversas, e desde já eu coloco a Flaxo, o nosso sistema, nossos pesquisadores, nossas unidades acadêmicas sempre à disposição para a gente organizar outros debates, outras conversas. O prazer e a honra vai ser toda nossa. Já temos não é fácil colaborar, né? Não é fácil colaborar, principalmente se tratando de países diferentes, mesmo de numa região como a nossa, né? Mas é muito mais fácil até porque a gente também tem uma parceria grande e várias publicações com os países dos BRICS, né? Onde essa questão é muito importante. E temos, inclusive, voltado as nossas sugestões nesse livro e em outros, dizendo, olha, está aí uma parceria excelente para a América Latina e para os BRICS oferecerem um pacotinho, soberania dos Estados nacionais, ao longo prazo para os países que queiram, e a gente sugere que seja capitaneado pelos bancos de desenvolvimento dos BRICS, o BNDES, a CAF na América Latina e outros que quiserem se juntar a esse esforço. Mas estamos olhando muito e vendo que os ventos do mundo, né, da geopolítica internacional, está se voltando um pouco mais para o Oriente, um pouco mais para o Sul global,
e a gente sabe que temos objetivos e desafios semelhantes e unir as forças nesse sentido. Acreditamos com cooperação, por mais difícil que seja, né? Mas já temos um caminho andado na Rede CIS e oferecemos isso em parceria aos vocês na Flax e a todos os outros que tiverem interesse. Agradeço muitíssimo o convite mais uma vez.